bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, falando do livro que vai ser lançado domingo, do nosso querido procurador do Tribunal de Contas de Alagoas, Ricardo Schneider Rodrigues, cujo título é Os Tribunais de Contas e o Controle de Políticas Públicas. Eu não perderia. Até você dizer, mas o que eu tenho a ver com o Tribunal de Contas? Tudo. Você não é cidadão? Você não quer entender como é o processo e como é que você pode cada vez mais participar para poder reclamar? Para reclamar a gente precisa participar. Então, vamos para as ferramentas. É verdade, o cidadão ele tem que ter essas informações e essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas por vários tribunais de contas, elas são muito úteis. Ainda não temos um sistema uniformizado de tribunais. Isso, por um lado, não é bom, mas, por outro lado, como cada tribunal de contas tem a sua autonomia, acaba que florescem, né, instrumentos que podem ser compartilhados. Muito bem. Exemplo, esse instrumento que eu mencionei, que se acompanha por satélite o desenvolvimento de algumas obras. Então, você não precisa se deslocar até o local para saber se foi construída a escola, se foi feita a via pública, a praça foi reformada, você acompanha por satélite. Outros instrumentos para acompanhar se os gastos em educação representam melhorias significativas, não apenas o gasto, mas houve uma melhoria nos índices de avaliação do IDEB, por exemplo. Aqueles alunos eles estão conseguindo ter desempenhos bons ou estão tendo, ou nós temos um desempenho que ao longo dos anos vem caindo, né? Então isso tudo permite ou que essas informações estão burladas. Ou estão exatamente equivocadas. Então, esses instrumentos eles são interessantes nesse aspecto e é importante que o tribunal se abra para isso e vem se abrindo bastante nessa gestão, buscando o que há de melhor em termos de controle externo para que essa atuação seja da maneira mais adequada para a sociedade. Então, são reformas muito alvissareiras que eu vejo. O Tribunal de Contas passa por um momento de transformação muito interessante e eu acredito que com a TV Cidadã isso aí vai poder mostrar para a sociedade tudo isso que vem acontecendo e também fazer com que a sociedade ela participe do tribunal, ela veja que o tribunal é um órgão que atua para ela, funciona para ela, não é algo dissociado da sociedade. O cidadão ele tem o direito de ter as suas contas lá, de ver os recursos que são gastos, serem gastos da maneira adequada, mas ele também deve fazer esse acompanhamento, ele deve comparecer às sessões, por exemplo, o Tribunal de Contas tem sessões públicas, o cidadão ele pode estar lá presente, terças, quartas e quintas pela manhã e logicamente que com a televisão a gente vai ter esse acesso ampliado de maneira assim não vista antes, porque aí qualquer cidadão que tem uma televisão, e hoje não todas as casas praticamente tem uma televisão, e ainda mais com a internet nós teremos uma abrangência muito interessante. E a televisão aberta, todo mundo vai pegar, no estado inteiro. É importante também não ser apenas o tribunal, mas todos os órgãos, né, vários órgãos vão poder participar disso. O Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, o Detran, Alagoas, você tem a Câmara Municipal de Maceió, você tem a Prefeitura Municipal de Maceió e outras prefeituras que ainda vão aderir por aí. Ou seja, dá uma dimensão do que está acontecendo nesse nosso estado, isso aqui é o mais importante. É verdade, e são órgãos que a gente tem que enfatizar, eles existem para prestar serviço para o cidadão. Sem dúvida. Então eles devem prestar contas também da sua atuação. Claro. O Tribunal de Contas ele julga contas, ele analisa as contas, mas ele também deve prestar contas do que faz. É verdade. E isso daí é um exemplo dessa abertura, dessa transformação que eu acho realmente salutar. Me diga uma coisa, Ricardo, quantos anos você tem de tribunal? Eu entrei no tribunal em março de 2011, faço 5 anos. 5 anos. No próximo ano. E já botou um livro para fora. Aí eu pergunto a você, Ricardo, se lhe fosse dado o direito total agora de fazer transformações, que transformação pioneira você faria no sistema de tribunais de contas do Brasil? Olha, na realidade nossa, local aqui, o que é imprescindível é a gente capacitar os servidores e ter novos servidores efetivos. Isso é imprescindível. Muito bem. Nós tínhamos em 94, 95, 1.500 servidores no tribunal. Isso. Hoje nós temos menos de 500. Exato. Ano que vem, mais 200 se aposentam. Perfeito. Em 3 ou 4 anos, o tribunal deve ter menos de 200 servidores trabalhando. É impossível trabalhar dessa maneira. Esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, trabalhar com um sistema de auditorias operacionais, que é uma ferramenta que eu trabalho no livro, que é destinada a não fazer mais aquele controle meramente formal, de legalidade, se houve
houve um erro no cumprimento da lei, uma coisa muito burocrática. Esse controle busca o resultado. Aquela política pública, aquele programa, ele trouxe um resultado concreto para a sociedade. Não adianta também cumprir todos os ritos da licitação, gastar tudo certinho, no papel está bonito, mas a gente não vê um resultado prático. É verdade. O índice de violência diminuiu, de acordo com tal programa, o índice de educação ele melhorou, as crianças elas estão aprendendo mais, porque não adianta gastar formalmente, nós temos que materialmente ter um resultado. E essas auditorias operacionais, que são ferramentas novas, que vieram com a Constituição de 88, vêm sendo muito trabalhadas em outros tribunais. Isso seria algo, digamos assim, inovador, para trazer para o tribunal daqui, para que ele trabalhe. Muito bem. Mas depende, obviamente... Com certeza. Agora eu te pergunto, o próprio Tribunal de Contas nosso aqui, ele já faz auditorias e auditorias móveis, inclusive, que vão para os municípios e por aí afora. Você tem sentido qual é como é que são recebidas essas auditorias pelos gestores de um modo geral? Olha, de um modo geral, eu acredito que são bem recebidas. Logicamente que a gente sabe que pontualmente, até no passado recente, houve algumas resistências, mas que não pode existir. Não há como um gestor se recusar em relação à fiscalização. O tribunal tem feito diversas auditorias e inspeções em loco, tanto nos órgãos dos municípios quanto no Estado. Isso tem sido feito. É muito bom, é muito interessante que seja feito dessa maneira e deve ser continuado. O ideal seria o quê? Que nós tivéssemos 100% dos municípios, dos órgãos auditados todos os anos. Mas isso demanda uma estrutura muito grande. Não tenha dúvida. E que perto do que era no passado nós evoluímos muito. Mas a ideia é que se evolua mais para que esse controle se torne mais efetivo, para que o gestor sinta-se fiscalizado. Isso também é importante, a sensação da fiscalização. Pronto, você que disse, peraí, se eu for por esse caminho, eu não sei se a impunidade fica. Mas ao mesmo tempo, e aí esse assunto é profundamente delicado, e a gente disse num determinado momento do programa, a gente conversou sobre onde tudo começa. Tudo começa no Tribunal de Contas. Mas nós sabemos que a partir do Tribunal de Contas vem o Ministério Público, depois vem o Tribunal de Justiça, depois vem os recursos dos recursos dos recursos e por aí vai. Isso é frustrante? Olha, Geraldo, em alguns aspectos sim. Em alguns aspectos a gente adota algumas medidas e não vê o resultado. Perfeito. Seja pela burocracia, seja pelo volume de irregularidades que surgem, e até pela conjuntura atual que nós temos aqui no Estado. É um Estado que tem poucos recursos, é um Estado que tem muitas necessidades que devem ser atendidas. Então isso gera realmente, em certos aspectos, uma frustração. Por outro lado, eu vejo como uma grande oportunidade, porque isso motiva, porque tem tanta coisa a ser feita que não dá para ficar de braços cruzados. Claro. Então isso motiva também a trabalhar mais, a estudar, a pesquisar. O livro ele trata dos tribunais num plano ideal, como eles devem ser. Sim. Não é a realidade atual, exatamente, o que é feito. Mas a gente tem que mostrar o que pode ser feito para que a gente tenha um norte, para que chegue até lá. Então essa ideia, digamos, da doutrina. Você diria que ele mostra um caminho? Exatamente. Ele mostra um caminho. Olha, o tribunal pode fazer isso. Você trocou ideias, evidentemente, com à medida em que você foi escrevendo esse livro, você trocou ideias com companheiros, com pessoas ligadas ao assunto. Sem dúvida alguma, trocou. Que tipo de recall você obteve com isso? Olha, tem gostado muito, o livro tem sido muito bem recebido, principalmente porque é uma área que pouco se escreve. É verdade. Na área jurídica, se explora muito o tema do Poder Judiciário, como ele atua, do Ministério Público em geral, como eles atuam. Mas o Tribunal de Contas, no meu ponto de vista, ele tem sido negligenciado desde 88. É um órgão que não se estuda, se deixa meio de lado. Isso é ruim, porque se você não estuda, você não sabe para que serve, não sabe a finalidade e outra, não cobra. Verdade. O Poder Judiciário hoje, eu acho que ele é até excessivamente cobrado. Ele é cobrado demasiadamente. Muitas demandas vão a ele. Por quê? Porque ele foi estudado, o seu potencial foi desenvolvido, e isso estimulou que a sociedade buscasse. Eu vejo que nesse momento nós temos também que estudar os tribunais, estimular os tribunais, que eles atuem para que eles deem resultado também. Muito bem. Eu acho, por exemplo, que esse livro, eu vou ler. Vou ler não, eu vou engolir, porque eu engulo, já disse isso a você. Vou engolir. E depois vou fazer uma observação diante das câmeras para os meus colegas jornalistas. Mas eu acho já de antemão que esse é um livro que os jornalistas nossos precisam conhecer, para até quando falarem do Tribunal de Contas, falarem com
né? Verdade, Conhecimento de causa. Exatamente. Saber exatamente por onde acontece. Ele, de repente, pode se tornar uma cartilha até para não só para divulgação, mas também para as pessoas que precisam e que querem conhecer melhor o tribunal. Não fazerem juízo errado. Não se pode fazer juízo errado. Mas, Geraldo, você está falando isso porque você hoje trabalha no Tribunal de Contas. Quem me conhece sabe, eu tenho sei lá quantos anos de jornalismo. Este programa tem 23 anos, certo? E eu me considero de conduta absolutamente ilibada e não existe essa de proteger A ou proteger B. Agora, se eu posso também puxar a brasa para uma sardinha que faz parte da minha latinha, no bom sentido, eu puxo. É verdade, é verdade. Tudo que a gente questiona e discute, Exatamente. A gente primeiramente tem que conhecer. Tem que conhecer. A gente tem que saber como funciona, qual é a sua proposta, qual é a sua finalidade. Exatamente. Aqui ele se propõe. Por isso que essa negligência ao longo dos anos no estudo dos tribunais de contas, no meu ponto de vista, ela foi perniciosa. Perfeito. Porque afastou um pouco a sociedade do tribunal e os próprios jornalistas não conhecem tanto. Quem é da área jurídica muitas vezes se forma, nós vemos nas faculdades, se formam sem conhecer. Perfeitamente. Porque não é um órgão que teve a atenção devida. É verdade. Eu pretendo, a minha ideia é essa, inclusive em série de doutorado, que eu estou também aprofundando essa pesquisa, é fazer com que esse protagonista, ele realmente mereça esse papel de protagonista e ele seja conhecido. E você pretende aliar a esse produto maravilhoso palestras? Sim. Eventualmente, no próprio tribunal, pela Escola de Contas, no primeiro semestre, a gente sempre tem participado de alguns cursos e, logicamente, com relação ao livro, a ideia é sempre que for possível divulgar, porque o Tribunal de Contas, ele merece. Então vamos lá, domingo, às 18 horas. Na Bienal. Exatamente. No stand da Viva. Você já sabe onde está, mais ou menos? Ainda não sei exatamente onde é o stand. Eu acredito que a Bienal começa nessa sexta. Eu pretendo ir lá, não só no domingo. Vai estar aqui conosco. A Sheila, ela é uma pessoa excepcional. Ela realmente ajudou muito na edição desse livro. Ela está abrindo as portas da editora, não só para mim, mas para vários autores locais. E estaremos lá na Bienal, no domingo, às 18 horas, para fazer o lançamento. Então, toda a sociedade daqui para lá você espalhe para... Quem assistiu esse programa agora ao meio-dia, pode assistir às 7h30 da noite por aqui, pode assistir se não tiver o canal 25 Net em casa, pode assistir pela gazetaweb.com, aí entra pela internet, e também pode assistir daqui a pouco, né? Daqui a pouco pode assistir pelo YouTube, fica lá no YouTube. Maravilha, vamos fazer essa divulgação. E tem mais, agora o tribunal vai lhe dar um presente. Nós vamos colocar este programa no site lá embaixo, onde entram os programas do presidente, entram toda vez que vem aqui o diretor-geral, etc. Vai entrar o seu. Vou mandar botar no ar a partir de amanhã. Fico muito feliz, Muito obrigado pela oportunidade aqui de poder falar um pouco do livro e principalmente dos tribunais de contas, que merecem ser reconhecidos. Obrigado, Ricardo. Sucesso para você e volte sempre a esse programa. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. 23 anos de estrada não é pouca coisa e sucesso. Obrigado, Bema. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã. Olha, eu queria dizer a vocês que a revista não chegou. A revista não chegou até, mas também tinha graça. Eu não queria nem mostrar o primeiro número, eu queria mostrar o pré-número. Tá lá, né? Arrumando tudo para daqui a pouco vocês irem para lá para o lançamento. Não chegou, o motoqueiro disse que a gasolina faltou no meio do caminho, mas não tem nada não. Eu mostro no programa de amanhã, tá certo? Valeu? Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que nosso encontro está marcado, porque é ele que manda.